pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast com Enoque Lúcio, aqui na Epand TV. Um podcast que agrega valor e congrega pessoas. Este podcast é patrocinado pela Pharma Business. Pharma Business é uma empresa de consultoria e prestação de serviço vocacionada no ramo farmacêutico para deixar a sua farmácia bonita. Você que é empreendedor e quer investir no ramo farmacêutico e não sabes como, contacte a Pharma Business para então acelerar ou dar a dinâmica no seu sonho. Estamos também felizes enquanto Epand TV porque juntou-se nesse leque de patrocínios a Multitel, que é a melhor empresa de internet do país, agora está de forma efetiva com a Epand TV para então dar outra dinâmica e de informar que a partir da próxima semana, nos próximos dias, vocês verão já os nossos podcasts e toda a grelha da programação da Epand TV em direito. Vocês poderão assistir, poderão acompanhar os programas e poderão teclar, sugerir, comentar, falar, tudo ao vivo e no ar. Também queremos apelar para todo o pessoal que queiram assistir os programas da Epand TV ao vivo. Essa é a melhor televisão digital de Angola. Nós damos espaço para vocês assistirem todos os programas da Epand TV. Desde o programa Tudo a Dobrar com Angé Mascalute, Beat da Banda com Edgar de Souza, 25 minutos de freestyle, que estão a dizer que é o melhor programa da Epand, está a competir com o podcast, mas o podcast é maior, né? Vocês podem assistir também ao vivo aqui na Epand TV. Tem o palco da Epand, que nós temos feito de forma periódica, o som acústico também, música acústica, porque aqui, quem sabe, tem que fazer ao vivo. Se não faz ao vivo, então não tem espaço, vai para outras situações que, na verdade, vamos desencadear hoje e vamos tentar desmistificar isto aqui. Entretenimento plástico. Entretenimento. Será que realmente existe... Ou seja, será que estamos numa era em que o entretenimento começa a declinar? Será que as músicas estão cada vez mais plásticas? Será que a forma de dança ainda é aquela que tem alguma conservação cultural? Ou é somente para mostrar nudes ou outra coisa? Então, o nosso tema central para o podcast de hoje é entretenimento plástico. E para início de conversa, eu tenho um dos maiores influenciadores. Atenção! Um dos maiores influenciadores da região sul de Angola, Dr. Félix Kibeca. Seja bem-vindo à Epand TV. Obrigado, Enoque Lúcio. É um prazer te ter aqui, meu mano. O prazer é todo meu e pode crer que eu estou bastante feliz por essa grande oportunidade também. Muito obrigado. Mas eu tenho medo de títulos. Isso de maior, de doutor e não sei o que, isso me deixa amedrontado. Mas vamos só colocar esses adjetivos porque ficam bonitos no momento de fazer a apresentação. Aqui no digital. Okay. E aqui no digital é necessário, porque o digital precisa mesmo de... O digital vem de imagem. E imagem vem com alguns adjetivos que é para pimentar, de modo ao pessoal ter interesse. E depois, no final de tudo, vocês mesmo que estão a assistir... Decidem se de facto as pessoas são dignas dos títulos que estão a receber logo de início, pois não? Perfeitamente. Boas. Mas assim, de uma forma breve, para quem não conhece, acredito que a região sul não precisamos fazer essa introdução, mas assim, de uma forma geral, porque o nosso podcast é expansivo, não é somente de Luanda, mas é um podcast internacional. Na Epand TV. Então, quem é o Dr. Félix Kibeca? Ok, para início de conversa eu gostaria de que se retirasse o doutor, porque não terei a graduação académica para o efeito, e só que se colocasse algo que eu faço só há cerca de 20 anos, que é dar aulas, professor. Boa, professor. Preferiria de ser tratado por professor. Eu sou o professor Félix Kibeca, 38 anos de idade, sou professor de inglês, então vocês vão ouvir algumas expressões em inglês. Sim. Born and raised in Lobito. Yes.
nascido e crescido. Introduce yourself. Podcast. E eu falei que esse podcast é internacional. Exatamente. Para darmos uma pitada de internacionalização na coisa, nós vamos, de facto, trazer aqui algumas expressões mesmo. Então, nascido e crescido no Lubito, nasci no Compão, aos 4 anos mudei-me para o bairro da Luz, onde fiz-me homem. Família Quibeca, o 8º de 9 filhos, gêmeo. Os 2 últimos, sim, com uma menina, Justina Quibeca, que é das maiores influenciadoras culturais da Huila, se não mesmo da região sul também, pelo movimento Levarte, a secretária nacional. Grande movimento. Secretária nacional há quase 10 anos do movimento Levarte, tem muita pujança essa miúda. Boas. Uma família de professores, o pai foi professor, tenho 3 irmãos professores, o Muteba Quibeca, a Jane Quibeca, a Justina Quibeca. E eu também. Depois tenho os outros manos que felizmente não são professores. Formado em língua inglesa pelo ICED de Benguela, fiz parte felizmente da primeira geração de formandos de língua inglesa no ICED, 2005 a 2008. Professor há quase 20 anos, comecei dando aulas em 2006 no Colégio Adventista do Litoral no Compão. E fiz-me professor como tal em 2 grandes instituições, no Instituto Politécnico do Lubito, durante 13 anos, de 2008 a 2013, se não tenho erro, não, 2013 não, 2022, 2009, 2022, e no Colégio Cefac, que eu falo com bastante carinho, porque é o colégio que de facto abriu palco para que eu explorasse algumas habilidades que estavam escondidas lá dentro, no que concerne principalmente a promoção de eventos culturais. Então, o Colégio Cefac foi inaugurado em 2011. Eu estudei lá. Você estudou no colégio? A antiga FTPS. Sério? Fomos Você também? Primeiro grupo. Atrás das câmeras tem também um estudante Cefac. Opa! Não terminaste. Que bom! Na época da Covid. Ok, no problem. Nós fomos o primeiro grupo. Sim, de 2011 a 2014. Então você conhece o Alexandre Chipala, o Vidal, todos esses foram toda essa malta. O Renato, sim senhora. Ok. Todos, sim, foram meus colegas. Então, pessoal, esse é o professor Félix Quibeca, mas que nos últimos anos se tem notabilizado como empreendedor na área de promoção de eventos culturais e corporativos. Com o projeto Ficas. Sim. Que é esse nosso símbolo aqui, que nós trouxemos propositadamente, que é a Feira Itinerante de Cultura, Artes e Serviços, que começou em 2021 e que tem hoje 10 edições e que andou de ponto em ponto e que já está a começar a preparar as suas asas para voar para Luanda também. Boas. Essa seria de forma... um toque aqui. I'm so sorry. Oi? Então essa seria a nossa introdução resumida. E você tem que parar, porque eu quando começo às vezes não paro. Não. Tranquilo, entendemos. Faz parte dos professores. Assim mesmo. Os professores são dinâmicos e pensam rápido e de uma ou de outra forma acabam também por trazer grande informação que a gente realmente precisa. Estamos aqui perante um professor que também é empreendedor e também palestrante. Na verdade, não existe muita diferença, assim, a diferença não é tão abismal entre professor e palestrante, até aí entendemos. Mas agora essa aventura aqui de empreendedorismo, promoção, assim, um professor que promove evento para os estudantes, cobra os estudantes, Mas vamos lá, Ficas. Primeiro, Ficas é uma sigla muito forte mesmo. Porque a sigla em si fala. Sim. Diferente de muitas empresas, eu sou muito detalhista nesses aspectos e acho que a criatividade de uma empresa não está somente na qualidade dos seus serviços, mas o slogan, o nome da própria empresa também tem que ter um tom de criatividade a ponto de atrair as pessoas. Sim. Como é que surge Ficas? Será que a sigla foi construída de forma
telegráfica? Intencional. Intencional. Foi intencional. Nós forçamos esta sigla porque acreditávamos que aquilo que nós estávamos a desenvolver tinha a ver com o que nós queríamos como produto final. A FICAS não é nada mais senão do que a aglomeração dos vários projetos culturais que a FKP Eventos vinha desenvolvendo desde 2018. E isso vai nos levar ao tema, que é entretenimento plástico versus entretenimento cultural e ou corporativo, se assim podemos dizer. Então, a FKP Eventos surgiu na escola com o professor Félix Quibeca enquanto coordenador das comissões culturais, que tanto no Politécnico quanto na CEFAC apresentava os eventos e promovia os mesmos lá dentro. Claro. Mas os eventos foram sendo criados como uma espécie de alternativa para aquilo que já existia de forma frequente. Nos aniversários das escolas, nas datas comemorativas, era sempre a mesma coisa. Era o rap, o kuduro, as danças. Quando os alunos aproveitavam vir mal vestidos e traziam os grupos e fumavam cangonha, e os grupos de bairro se aproveitavam na saída para roubar os telemóveis, e era sempre praticamente a mesma coisa. E eu prestava sempre bastante atenção a um outro grupo de pessoas na escola que infelizmente não tinham espaço para se entreter. Que eram as pessoas mais recatadas, mais ligadas à igreja, mais que gostavam mais de literatura, que falavam mais de conhecimento. Esse pessoal praticamente não encontrava espaço. Então, dentre os vários eventos nas escolas, em 2017 nós propusemos à direção do Politécnico a criação das tardes culturais. Eu falo culturais com essa pausa porque esse cool é de 2 Os. Fish. Right? E eu sempre falo desse podcast internacional. Então seriam as tardes de cultura fish na escola. Mas por que cultura fish? Será que a outra não era? In a way, yes. It was. Era. Mas eu queria trazer uma alternativa de entretenimento para um outro grupo de jovens. E sempre que eu falar das tardes culturais, eu vou fazer uma ligação com o INE, a Escola de Magistério, porque a ideia saiu de um projeto de quartas culturais encabeçado pelo professor Gervás Mancima, que é um professor que quando estiver em Luanda precisa sentar-se aqui porque é das maiores autoridades. Mancima é um brada. Exatamente, você conhece. Gospel, é tudo ele, é ensinador, Mancima, é escritor. tem que vir aqui também. O Mancima tem que vir para cá. Ele convidou-me para ter 15 minutos de blá 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 com Félix Quibeca, porque eu já era palestrante desde 2016, estava mesmo on fire. Então, eu vi a cena, tá fixe, blá blá blá, língua portuguesa, teatro, música, ok. Prof. Mancima, posso explicar essa cena na minha escola? Está fixe. Eram 5 aspectos culturais e quando nós remodelámos-lo, transformámos-lo em 13 aspectos. Porque a nossa escola, felizmente, também oferecia mais condições. Tem auditório, tem retroprojetora e não sei o quê, uma escola de engenharia. Então, aquele foi um aspecto em que os alunos tinham que, por exemplo, vir para o evento e fazer uma proposta de leitura. Sugestão de leitura. Sugestão de filme. Mas a sugestão de filme não era só... Eu gostaria que vocês assistissem o filme tal. Não, eles tinham que ir para o YouTube, baixar a sinopse do filme e nós projetávamos na tela. As pessoas saberem. Mas tinha que ser filmes que passavam pelo crivo, que tinham uma mensagem a ensinar. Claro. As músicas eram gospel. Se fosse rap ou kuduro, a gente tinha que avaliar o conteúdo da música. Se tiver cenas obscenas, cortávamos. Boas. E assim, eu quando começo a falar, eu começo formal, tipo, já tenho bué de juízo, mas depois começo a me sentir à vontade. Assim mesmo, é nas Então, calmas. quando vocês ouvirem O, V, Vacué, N e não sei o que, não se acanhem. Assim mesmo. Esse sou eu. Então, o projeto teve um impacto tão grande, mas tão grande, que houve necessidade de ir fazendo outras edições, mas depois os custos de produção começaram a apertar o bolso. Esse é o problema. Ia na escola, e depois os alunos que não eram da escola vinham, porque os outros faziam direto e faziam fotos. E eu já era muito conhecido pelas palestras e as pessoas queriam estar em eventos que agregassem algum valor que não fosse necessariamente palestra. Então, quando nós tentamos sequer cobrar um 50, um 5 asas, a escola ficava receosa por ser um espaço público. Daí houve a necessidade de eu criar a FKP Eventos, Perfeito. Félix Quibeca, organizações de eventos, para promover aqueles eventos em outras plataformas, em outros lugares e abranger outros públicos e, obviamente, fazer dinheiro com algo que eu amava fazer, porque produzir eventos culturais para mim não é trabalho, é lazer. E quando você encontra na EPAND TV algo que é um sonho e que te dá prazer e ainda por cima vem dinheiro, vem multitel, vem porque é pharma business e depois vira uma empresa vai começar a arrebentar 2 milhões de kwanzas por mês. Você não está a trabalhar. Vai ser realidade. Você não está a trabalhar. Você encontrou a felicidade para, de facto, você dizer que a tua vida fez sentido.
Olha, É ser pago fazendo aquilo que você ama fazer. e essa é uma máxima que muita gente precisa saber. Assim, nós aqui na IPAND TV, se eu tiver errado, meus colegas estão aqui, podem talvez rebater isto aqui, Yeah. mas nós trabalhamos felizes. Yeah. E eu sei que vocês não têm salário. Eu sei que vocês têm. Na FKP Eventos também é assim, não há salário. Aqui é salário. Não, ok, isso é bom. Se Graças vocês a já Deus, têm graças a salário, Deus, quer dizer que graças a vocês Deus. estão de facto no ponto mais alto, estão de facto a caminhar. Mas no fundo é assim, eu tenho a certeza que vocês não começaram com estas pessoas aqui. Claro, Muitas pessoas não acreditaram no projeto porque queriam dinheiro e benesses logo de início e abandonaram o barco no meio Sim. da jornada. Sim. É assim que acontece. É assim que Perfeito. acontece. Mas quando o líder tem a visão fixa naquilo que ele quer alcançar e ele sabe que vai chegar lá, então ele chega. E você não é obrigado a terminar uma jornada com quem você começou. Claro. Você só é obrigado a permanecer com quem acredita no teu produto, no teu projeto e que está disposto a se sacrificar. Pois. É nesse sentido em que eu reconheço muito as startups e os projetos como o vosso, porque têm uma relação muito grande com o nosso projeto. Pois, Yeah. pois. Aqui a gente já começa a trazer, a abrir as cubas. Isso. A respeito do... Acabaste de mencionar que não somos obrigados a permanecer com pessoas que realmente... Começamos, com quais começamos? Começamos com Sim. elas. O que realmente aconselhas para o pessoal que não entende ainda o processo? Yeah. É jovem, com uma visão muito para frente, olhando apenas para a situação de prosperidade. Sim. E muitas das vezes a informação que é passada Sim. é que prosperidade é de forma imediata. Exatamente. Mas quando chega a um determinado lugar, a um determinado sítio em que o processo faz sentido, Isso. acaba-se por perdendo-se, porque o que acontece? É dentro, chega numa plataforma como a IPAND, como a FK, que Sim. está muito mais virada para uma projeção futurística. Sim. E, ao seu ver, ou de forma presente, não consegue perceber isto aqui. Quer de forma imediata. Com isso, eu queria perguntar, na verdade, colocar da seguinte forma. Que conselho dá para os jovens, principalmente, que olham apenas imediatismo como a solução de todos os seus problemas? Não, eles vão continuar sendo imediatistas e aquilo que eles conseguirem vai ter o mesmo efeito, imediato. O que é imediato começa e acaba rápido. O que é de facto duradouro tem um processo de maturação. Claro. Ok? As pessoas precisam passar pelas diferentes estações e fala-se muito da questão, o exemplo, a analogia podia ser aqui o bambu chinês. Não é que, não sei se vocês já ouviram essa analogia, que ele para crescer ele leva mais de 5 anos para sair. Você planta, passa um ano, rega um ano nada, 2 anos nada, 3 anos nada, 4 anos nada, e você pode querer desistir porque o vizinho plantou manga e depois de 3 meses já está a dar fruto, já está a vender, já está a avançar você na tua vida. Parece que escolhi plantar a semente errada. Mas diz-se que a história é que aquele bambu está a crescer embaixo. Está a criar raízes embaixo. Está a se fortificar embaixo. E que depois, quando começa a desabrochar, ele cresce de mais de 20 metros. Não sei se estou a exagerar, se a história é essa, mas tem alguma coisa a ver. Podem ir para Google, vão encontrar aí a analogia do que estamos a falar. É um pouquinho sobre a história, sobre a nossa trajetória enquanto empreendedores. A questão também das redes sociais veio trazer ao de cima essa questão do imediatismo, do querer mostrar, porque hoje em dia às vezes não é só ter, é mostrar que se tem. Esse é o maior problema. Sim. Por isso é que alguns jovens, quando tem... Olha, você está a trazer a minha versão palestrante para Vamos aqui. Eu já não tenho embora! Quando vivem momentos que de alguma forma enaltecem uma certa qualidade de vida, a primeira coisa a fazer é registrar em fotos. Vamos falar de viagens. Ele nem subir no avião e já tira foto no aeroporto. Sério. E aquela viagem pode ser cancelada porque depois dão conta que há algum problema e o De Canjamba está aqui, o David Canjamba, e é um camarada que conhece a nossa trajetória. Nosso parceiro. É vosso parceiro. De Canjamba. E tem que começar já a patrocinar e tem que estar a De Canjamba aqui atrás. Já tá então tudo, resolvam já esse já assunto, tá não estraga a tudo. vida, David Canjamba não faz isso. Vou ficar mal contigo. Vou ficar mal contigo.
Vou ficar mal quando tem que meter dinheiro nesse mambo. Esses nem são de Benguela, têm que crescer. Vamos crescer todos juntos. Então, no fundo é isso. Está no restaurante, tira foto logo na comida antes de comer. Estás a ver? Experimenta uma roupa nova, tira logo foto, porque é essa necessidade de tentar mostrar às pessoas que ele saiu daquele bairro, saiu daquele nível de vida e que precisa esfregar na cara daqueles que estão a viver um pouco mal, que eu estou a viver um pouco melhor que vocês, estás a perceber? Mas isso também tem a ver com a questão dos negócios. Quem corre atrás de objetivos que os outros não conseguem ver tem sempre mais dificuldades, porque você é praticamente o único na luta. Ok? E por mais qualidades de liderança que você tenha para influenciar um grupo de jovens a acompanhar-te nessa jornada, você pode ver dificuldades em chegar até o ponto em que você quer chegar pelo fato de as pessoas serem únicas. E terem até o entusiasmo inicial de te acompanhar e não sei o que, não está fixe, pá, de TV, eu sei que isso não vai chegar, vai ultrapassar aquela TV, aquele podcast, daqui a pouco vem uma empresa grande, vai nos patrocinar, vamos também ganhar dinheiro grande, mas está a passar um ano, está rijo. 2 anos está rijo, 3 anos está rijo, e ele começa a olhar para trás e vê onde é que os amigos estão, e vê os projetos dele de vida, e talvez deixa de acreditar tanto quanto acreditava no início e desiste de abandonar. É normal que assim seja. O David Kanjamba não está aqui nessa empresa com as mesmas pessoas com as quais ele começou. Há quem acreditou no início, depois de 2 anos ficou pelo caminho porque queria seguir os novos sonhos. E você tem que deixar as pessoas ir. Let people go if they are not willing to pursue your dreams. Ok? E também... Deixa traduzir, jovem. Ok. Essa aqui já é um podcast internacional. Sério? Não. Temos que prestar atenção aos nossos viewers. Deixa as pessoas ir se elas não acreditam nos mesmos sonhos que você persegue. É normal isso. E junta-te àquelas que olham para a mesma direção. Então, no fundo, é isso. Eu acho que existem inúmeros exemplos por Angola, porque Angola é um país de jovens resilientes. Jovens resilientes, e um abraço ao Noé Eduardo, que você conhece bem da vida. Ele criou o projeto Resiliência, Guerreiro Resiliente, né? E Resiliência em Angola é de um outro jovem batalhador também de Benguela, o Fernando Livonga, e eu vou citar muita gente. Desculpem, porque eu não sou o que sou sozinho. Eu sou pelo Decanjamba, eu sou por vocês agora, Ipande TV. Eu sou por muitas pessoas que me deram a mão quando eu precisava e me ensinaram muitas coisas que eu consigo falar, apesar de ter sido formado em linguística inglesa. Então, eu acho que no fundo Angola está cheia, está repleta de exemplos nesse sentido. Mas no fundo é isso. Vamos ainda falar assim de forma muito rápida para fechar essa pergunta. Você sonha em ser rico? Ok. Você sonha em ser rico. Como é que você acha que você vai atingir riqueza de forma, vamos lá dizer, eticamente correta? É trabalhando, é acreditando nos teus sonhos e agregando valor à vida das pessoas. Ok. Pode ter certeza de uma coisa, você não vai ser rico se você desistir dos seus sonhos. Disso você pode ter certeza. Agora, se você vai ser rico de facto, isso ainda tem alguns pontos de interrogação, dependendo de como é que você se vai capacitar, com quem você se vai se unir, com quem você se vai unir, aliás, dos projetos que você vai criar, como é que você vai ler, vai fazer a leitura das mudanças do contexto e tudo mais. Quer dizer, isso tudo pode te levar à riqueza, mas ou não. Mas pode ter certeza, você não vai ser de facto rico se você desistir dos teus sonhos. Então é isso que eu digo às pessoas. Elas precisam procurar pessoas que agregam valor a si próprias e, mais do que isso, uma das palavras mais poderosas do mundo hoje em dia, networking. Ok? Network é rede de contatos. Networking é o processo de atuações conscientes para que estes contactos gerem resultado. David Kanjamba, não li esse mambo em nenhum sítio, nunca fiz formação de coaching, de networking, nunca. Estou a te criar mesmo agora a definição de networking. São as ações intencionais para que a tua rede de contactos gere e agregue valores aos teus projetos e vice-versa. Então, o fato de você, por exemplo, tirar tempo, 1 ou 2 horas para assistir o podcast da Ipande TV pode ser o clique que você precisava para você mudar de vida. O pagar 5 ou 10 mil kwanzas numa formação, numa palestra, num hotel caro, que você só passa lá durante 5, 7 anos na tua vida e te dá medo, porque os vidros são muito caros. Mas você tirar tempo e pagar e investir nisso pode ser a diferença por causa das pessoas. A Lena Sebastião, que você conhece, a maior jornalista da província de Benguela, diz uma frase que não é bem dela, mas que ela tem tornado-a famosa. O que muda a vida são pessoas e lugares. Ok? E vocês precisam
procurar lugares e pessoas que têm a capacidade de mudar de vida. Eu não estou a dizer que você tem que se prostituir, vender armas, vender drogas ou fazer coisas eticamente incorretas. Não. Mas começa a se associar a pessoas que você sabe que têm o escadote para que você possa subir degrau a degrau até atingir os seus objetivos. Boas. Network. O que acontece? Nós estamos agora num fenômeno, né? E muita gente passou por cá, tem a mesma percepção de que para ter sucesso aqui em Angola tem que estar efetivamente em Luanda. Qual é a tua percepção a respeito disso? Não vou perguntar ao Dica Java, porque o Dica Java veio para aqui. Ele tem que esperar o podcast dele. Já sentou aqui? Já está marcado. Ok, boa. Estou aqui ganhar a tua casa, tá brincando. Manda. Qual é a tua percepção a respeito disso? Será que é possível fazer sucesso em Angola, em rede nacional, estando em outros lugares que não seja especificamente em Luanda? É possível, mas é mais difícil. É mais difícil, porque eu acho que o lutar para ser bem sucedido na área em que se está a atuar fora de Luanda é um pouquinho como reprovar a lei da gravidade. Tem que subir, você quer... Não sei se perceberam a percepção, a reflexão. É mais difícil sair de baixo para cima. Para os engenheiros, irmãos Drummond e outros grandes engenheiros da aeronáutica que conseguiram tirar o avião do chão para o ar, levaram muito tempo, foram muitas falhas, foram muitos cálculos de aerodinâmica, de matemática, de trigonometria, de física, de termodinâmica. Enquanto que o processo inverso é natural. Sim. É só atirar uma pedra de cima para baixo e ela segue a ordem natural das coisas. Mas é a favor do é possível e é importante você criar bases na tua circunscrição. Isso também é algo bastante importante, porque você precisa primeiro agregar valor social junto daqueles que são teus, para depois você conseguir expandir as coisas. Eu acho que essa é um pouquinho a história da FKP Eventos, senão do projeto Ficas. Nós já tivemos muitos convites para trazer o projeto para cá, mas nós não nos sentíamos nem sequer preparados para fazer as coisas com a qualidade que pretendíamos lá na nossa banda. E eu venho mesmo para Luanda, esse mercado bem feroz. Aqui é do gigante. Aqui não é para amadores. Champion. Aqui é Liga dos Campeões. Você está jogando Girabaio, ainda nem passou para Conference League, Europa League, para depois ver se você sair nos terceiros melhores e ir para as eliminatórias para Champions League. Você quer logo sair do bairro desorganizado. Não tem NIF, empresa dele não tem bem nome, não tem parceiros nervosos, ainda veste mal, cheira catinga, não sabe falar. Que vim para Luanda. Brada. O Lolo diz o seguinte: vamos enviar o dinheiro do transporte para você vir. Depois, quando chegar aqui, vamos dar o dinheiro do transporte para regressar. Você voltar, senão você pode dormir na rua. Brada, se concentra. Se concentra mesmo. É preciso ser realista e não se deixar levar pelos holofotes, porque Luanda é muito atraente pelos holofotes que tem. Nós estamos em Benguela e Benguela, vamos dizer que depois de Luanda é justamente Benguela, porque quando eu sou lhe caminho, nada contra Sumbe. Mas o Sumbe precisa melhorar, porque o Sumbe teria muito a ganhar pelo fato de estar na fronteira de Luanda e Benguela, mas infelizmente há algo que eu não consigo perceber dentro do Sumbe, né? Porque devia ganhar muito mais com essa transição. E depois temos a Willa, que está a crescer muito, e a Willa é um grande celeiro cultural. Mas falando de Benguela, nós precisamos começar a perceber que o fato de, por exemplo, nós termos as representações das cadeias televisivas em Benguela, mas lá não serem emitidos programas em direto, significa muito para quem quer avaliar de facto a importância em termos de projeção da província em que está inserido. Ok? Tem lá aquele canal de televisão, não vou dizer porque não pagaram o patrocínio aqui, tem lá outro, mas é para fazerem reportagens e não sei o quê, e depois tem que esperar, editar e mandar para o telejornal para passar em direto, não sei o quê. Tá a entender? Às vezes uma reportagem que filmaram hoje só passa 2 dias depois. Estás a entender? Porque tem graus de importância. Luanda está tão aglomerado, são mais de 10 milhões de pessoas, quase praticamente 30% da população do país. E então tem bué de assunto já aqui. Sim.
Tá a ver? Tem que acontecer alguma coisa lá que seja extraordinária para chamar a atenção até da grelha de programação das cadeias televisivas. Então, é preciso começar a perceber que nós precisamos sim criar as nossas bases lá onde estamos, mas para virmos competir num mercado tão competitivo e feroz quanto Luanda é, precisamos nos preparar. E eu acho que é isso que a Decanjamba fez, porque ela também não começou em Benguela, não é? Começou em Portugal. E agora veio para Luanda. E agora está deixando. Tá vendo? Isso é lei da gravidade. Da gravidade. Tá entendendo, né? Quem é esse nenê? Tá em Portugal, não sei o que ela leiria, não sei o que ela. Não, ok. BFA me sentando aqui. Posso falar BFA porque tá ligado ao Decanjamba. O Decanjamba vai patrocinar esse mano. Ok. Não sei o que. Tá. Só um banco que pode falar aqui. BFA. Se você tem conta no outro banco, abre já conta na BFA e tem que ser na Decanjamba aqui mesmo. Tá entendendo como é que eu gosto de vender as empresas? Assim mesmo. Vou passar a fatura. Então, é assim. Portugal, sim. Luanda, Benguela. Yeah. Tá a perceber? Porque esse camarada, se começasse em Benguela, primeiro são a tala mesmo já que ele ia levar. Tá entender como é que é? Porque agora ele vai pra banda cumprimentar os pais e não sei o que, é venerado pelos putos de cara, mas ele não ferra lá, ele sabe. Ele não ferra lá, porque os brada dele é que são os gatunos do bairro. Estás a entender? Por isso que é muito difícil desenvolver no mesmo meio onde você nasceu, onde você cresceu. Esse é um outro assunto que vocês precisam trazer para aqui. É preciso pegar a visão. Yeah. Não é discriminação, não é rejeição das origens, não. Mas é preciso prestar atenção. Grandes artistas foram mortos porque quiseram permanecer, depois de famosos, na mesma circunscrição onde se mantiveram. Aconteceu há pouco tempo, há uns anos, com um cantor brasileiro. Desses rapazes de funk e não sei o que, ostentação. Lhe bondaram. Yeah. Por quê? Porque os amigos não conseguiam aguentar o brilho dele, porque cresceram juntos, sofreram juntos, mas ele teve uma outra visão e outra sorte e avançou. Então, é preciso começar a avaliar as coisas nesse sentido. É possível, sim, vencer fora de Luanda, mas é preciso reconhecer que um pouquinho por África e um pouquinho pelo mundo todo, essa realidade é quase que inegável. Okay? Cantores dos Estados Unidos da América sonham em bater em Los Angeles ou então em Nova York. Okay? Os cantores nigerianos têm que bater em Lagos, porque senão você não atingiu o pinnacle. Essa é uma expressão em inglês. Não atingiu o pico, o ápice. É o mesmo que acontece em Angola. Okay? Você pode estar na beira, pode estar numa outra banda de Moçambique. Se você não bater em Maputo, você não ganhou a notoriedade que você merecia ganhar. Então, é preciso perceber isso e agir de forma natural, esperar o processo. Trabalhar para que o processo amadureça e você consiga chegar a Luanda com algumas bases e avançar. Boas. Ao menos nessa analogia, eu consigo ver muito mais aí a característica da mídia tradicional, né? Que é aquela mídia que tem aquele processo, por exemplo, televisão. Que também já está a ficar para trás por conta da mídia digital, do crescimento da mídia digital. E a minha pergunta vai especificamente especificamente aqui. Com esse avanço da globalização, com as febres das redes sociais, que por conta, assim, eles conseguem trazer o que a mídia tradicional não consegue trazer de forma em tempo real. Sim. Não será que que possam existir mecanismos que devem ser utilizados, podiam ser utilizados para facilitar, mesmo não estando especificamente na Champions, conseguirmos aumentar a nossa visibilidade? A visibilidade é feita com endorsement. Sabe o que significa endorsement? É o que a Decanjamba vai fazer aí para a TV. Patrocínio. Ok? A Kamala Harris, a atual vice-presidente dos Estados Unidos da América, para concorrer à presidência dos Estados Unidos contra Donald Trump, ela teve que ser endorsed, teve que ser patrocinada, ela teve que encontrar o acolhimento do partido. O ex-presidente, o nosso Barack Obama, desculpem, demorou um pouquinho, ele e a esposa, em assumirem que de facto estavam com ela e tudo mais, e havia uma pressão social e política para o efeito. Você precisa ter patrocínio, acolhimento. Okay? E os patrocínios, os acolhimentos e as maiores empresas e os gajos de visão e os businessmen e as pessoas visionárias se concentram nas capitais. Concentram-se em Luanda, por isso que a capital é a capital. Eu vou dar um exemplo muito básico de um jovem que eu venho admirando ao longo dos anos
e que apesar de todo o talento e de toda a mídia digital que os seus projetos tinham, ele teve que vir para Luanda, ele teve que sentar naquele podcast que eu não vou dizer, porque o podcast aqui é só da Ipande, ok? É assim mesmo. Ele teve que ser chamado pelo Oshifu ou por não sei quem mais e tudo mais. Mas ele, no entanto, sempre foi a pessoa talentosa. Salira's Day. Passa aqui. Estão a entender? Passa aqui. Ele teve que passar na Ipande TV para que as pessoas um pouquinho mais fora das fronteiras da Willa pudessem ver. E atenção, o vídeo do Salira's Day com maior visualizações a nível de freestyle foi feito aqui na Ipande TV. Tá bem, mas ele continuava sendo essa pessoa talentosa na Willa. Ok. Por que razão ele não ganhou a notoriedade em Luanda, estando só na Willa? Ok, viu-se, porque ele também é resiliente, praticamente todas as semanas vai inovando, e foi justamente aquela transcrição, né? Aquela representação que ele fez daquele podcast que chamou a atenção daquele apresentador do podcast, que ele meteu sentado e que lhe deu aquela projeção e que também sentou na Ipande TV e conseguiu os endorsements, presta bem atenção, conseguiu os patrocínios. Então, isso é só uma maneira, é só um exemplo para as pessoas poderem avaliar que talento existe sim, mídia digital existe sim, mas ainda existe uma concentração muito grande daquilo que se faz em termos palpáveis aqui em Luanda. Ok? Mas você pode não viver aqui. Né? Eu sempre acreditei que nós poderemos crescer tanto ao ponto de fazer o que os cantores em Luanda fazem com Benguela, com Willa e outros municípios e outras províncias. De sair, ser contratado, ir para Benguela, arrebentar lá mesmo freestyle, ou então, aliás, playback de 15 minutos e receber 500 mil kwanzas ou 1 milhão de kwanzas e voltar para casa. Mas é preciso olhar isso na perspectiva econômica. Quando você é organizador de evento, traz um cantor de Luanda e ele paga 2 milhões de kwanza só de cachê, e depois ele vem com o videomaker e o agente, são 3 pessoas, e você tem que pagar voo, tem que pagar alojamento, tem que pagar transporte interno e tem que pagar alimentação, que depois pode dar mais 1 milhão, ele vai investir os 3 milhões em Luanda. Porque ele vai pagar o colégio da filha, vai pagar os quilapes, vai construir a casa dele, vai contratar os pedreiros de Luanda, tudo. É Luanda. Nem que ele quiser guardar dinheiro na conta que ele abriu na Decanjanda, no BFA e fazer dinheiro a prazo, não é? Depósito a prazo para depois gerar juros, é em Luanda. E você também chama o DJ Lolo, mas você não aceita ele pagar 200 mil, porque ele é do teu bairro, é da tua banda. Ok? Você chama um humorista nervoso daqui e paga os valores absurdos que eles pedem, mas um bebão cambaio, porque é tua brada, é da capereta, ele te pede 200 mil, você acha que é exagerado? Só porque já está aí, não precisa de hit, não precisa vestir bem, não precisa cheirar um bom perfume, não pode vir com a equipa dele também para poder dar aquela profissionalização ao seu projeto, porque você acha que ele é dobrada. E a gente está a fazer o quê? A gente está a matar. Porque é justamente por você não conseguir pagar 200 ou 300 mil kwanzas a um cantor de Benguela, que faz com que ele não tenha a capacidade de, primeiro, sustentar a sua carreira profissional e artística, e mais do que isso, investir ou reinvestir o que ele ganha lá, na banda dele. Porque é comprando tomate na cota que vende na porta dele que ele vai gerar uma renda extra àquela senhora, a ponto de ela crescer tanto. Depois vamos ter que falar sobre isso, economia informal. Como é que nós estamos a matar a economia do país, tirando os nossos demônios preferenciais, porque todas as desgraças da Angola já sabemos quem são os culpados. Mas ainda vamos tirar esses demônios preferenciais, esses culpados preferenciais da imagem, da picture, e vamos ainda nos colocar nós. O que a gente tem feito é justamente isso. O fato de nós não conseguirmos pagar o cachê que é pedido pelos artistas locais, estou a falar fora de Luanda, é que faz com que eles continuem hiperdependentes de Luanda e que às vezes se submetem a situações que só Deus sabe. Então o apelo é especificamente para os promotores de evento fora de Luanda. Porque eles têm patrocínio de empresas muito grandes e eles não conseguem equilibrar. Okay? Eles chamam, sim, os cantores que arrastam multidão para aqui, pagam balúrdios, dão condições super confortáveis, mas não conseguem fazer nem 10% daquilo que fazem pelos artistas locais. Daí a mendicância dos nossos artistas até hoje. As exceções são pouquíssimas. São o Loló e não sei o que é resilientes, tementes a Deus também. E é preciso também trazer essa questão
de nós entregarmos os nossos projetos na mão de Deus para quem é cristão e quem não é, percebe completamente. Essa questão do pagamento do dízimo, de ajudar nas obras de caridade das igrejas e tudo mais, isso também faz com que Deus, obviamente, vire os holofotes para a tua carreira e te dê bênçãos. Mas retirando essa questão, para não acharem que eu estou a ser muito lamechas, era importante que os promotores de evento fora de Luanda percebessem que eles têm sido os principais contribuintes da desgraça dos artistas locais, porque eles até são chamados de artistas locais como nem sequer tivessem nome próprio. Ok. Está a entender? É artista local. Os artistas locais. Então, o tamanho da foto dele no panfleto é menor, o nome dele fica nos e muito mais. As rádios são mencionados como artistas locais, o cachê é pago de forma muito insistente, muitos são burlados, 50 mil kwanzas não conseguem pagar, mandar um transporte, um Ichi, um Yango, não devia mencionar, mas como tenho contato desse pessoal, depois vou pedir fatura. Quer dizer, são situações que denigrem a arte, o artista, e que nós achamos que nós não temos culpa. Daí a necessidade de vir a correr para Luanda, ter que sentar num certo podcast, porque lá vão te fazer doação de 1 milhão como se você fosse mendigo. E não devia ser assim. Não devia ser assim. Então todos nós somos culpados e todos nós podemos fazer parte da solução também. Playback, 15 minutos. 500 mil kwanzas. 500 mil kwanzas. Yeah. Entramos aqui. Ou mais. Entretenimento plástico. Qual é o seu posicionamento a respeito disto? Será que estamos no fim da música? Acho que não. Continua. A música, anteriormente, olha, nós quando estávamos a produzir, aqui na IPAN TV, nós produzimos a homenagem do Justino Andanga. Ok, lembro-me. Nós produzimos aquele com o Lázaro, com o Lázaro Jung, com o Hilário Song e o grande apresentador de TV, o Kayaya Júnior. Kayaya Júnior, eu vi. Nosso colega. Kayaya Júnior, eu vi. Parabéns desde já, foi um trabalho lindíssimo. Muito obrigado. E eu conheço o Lázaro Jung de coração. Sim. Eu preciso vir para Luanda porque eu tenho umas surpresas para vos apresentar. E dói-me, o Lázaro é produto da crueldade da promoção cultural em Benguela. Ok? O Latino Swag é um produto, o Bebão Cambaio é um produto, a Elsa Rocha, que é jornalista desportiva, agora trabalha para o Jornal dos Desportos do Jornal de Angola, é um produto. Quem mais? São muitos bons profissionais de Benguela que se sentiram forçados a emigrar para Luanda porque bateram portas, lutaram, insistiram e apesar de todo o talento que tinham, eram rejeitados e eram abandalhados por gente até que conhece. Então vieram para cá. Nós estamos... Essa questão, né? Angola fala-se muito da questão da fuga de cérebros, com esse êxodo migratório. Claro. Mas é importante olharmos para Willa, olharmos para Luanda, olharmos para o Ambo e falarmos do êxodo cultural e científico. Porque há pessoas que desistem de viver nessas circunscrições e vêm para Luanda porque aqui, não sei, estou a conhecer agora as coisas assim em termos mais práticos, mas... Felizmente o teu talento pode falar mais alto do que o teu background, o teu histórico, a tua família, se você é de que partido político, se você é de que bairro e não sei o quê. Se você lidar com as pessoas certas e você de facto apostar no talento que tem e saber que o que você faz agrega valor à vida das pessoas, é importante que vocês se preocupem com isso. Gerar riqueza é gerar agregação de valor à vida das pessoas. Ser empreendedor é trazer solução para problemas que existem na tua circunscrição e você identificou e trouxe. É isso que gera riqueza. Mas mais riqueza não é só monetária, não. A riqueza de você saber que ao ter sentado no podcast da Ipandi TV, você conseguiu fazer passar a tua mensagem e você mudou a vida de alguém. Agregou valor. Dinheiro! Resultado. Sim. Resultado daquilo que você faz com alma, com dedicação, com esforço, com ética, de forma resiliente. O que não quer dizer que pelo fato de você ser talentoso ou ser cristão, você não vai encontrar bassulas. Aí mesmo é que vais encontrar bassulas de verdade. Então é preciso às vezes desligar as câmeras, puxar o David Canjamba no off, lhe convidar para um café, pagar pelo café. David, vamos começar a cobrar dinheiro, porque isso aqui é mentoria gratuita. Ok?
Ok, Pablo Massal cobra praticamente 100 ou 150 mil reais para almoçar com gente que quer ouvir dele noções para vencer na vida. Nós podemos começar a fazer isso. Sim. Porque temos capacidade para influenciar as pessoas de forma positiva nesse sentido. Então, você que está do outro lado, conversa, liga, paga almoço, paga jantares, paga cafés e conversa tete a tete com as pessoas, porque os holofotes, as redes sociais, a gente só mostra o nosso sucesso. Claro. E as pessoas às vezes confundem e acham que David chegou onde chegou e hoje é dos poucos representantes, agentes autorizados do BFA. É, Nevacué. Agente autorizado do BFA. BFA não tem agente autorizado. Eu quando vi aquele mambo falei assim, ninguém é feitiço, ele foi buscar onde? Mas não é feitiço, porque eu conheço esse puto quando começou todo empoeirado, foi na Cefac. Prof, que bem que comer você mesmo que está aqui a gerir esse mambo. Os alunos finalistas, eu estou a levar para Portugal, eu lembro, rapaz, não me traz azar. Não me traz azar. Isso é tráfico de seres humanos, ou que vai desviar o miúdo para a prostituição, ou quê? Não, mas conversou comigo. Na minha vida, se eu tiver que te fazer bem, eu te faço, tipo a questão do dízimo, né? Não, o pastor está desviando, né? Tua responsabilidade é responder pelo dízimo para Deus. É tirar a 10ª parte que lhe pertence e Deus vai proteger os 90% e vai fazer multiplicar aquilo para que se dê prova dele. Agora, se o pastor está utilizado, está aí na drena, isso é o problema dele com Deus, não é teu. Então, David Canjamba, toma o microfone, falou. E houve pessoas que se mostraram interessadas, depois ele desapareceu. Quando vi, é esse David grande que hoje nos orgulha. Estás a perceber? Então, é preciso as pessoas começarem a perceber que aquilo que nós mostramos nas redes não é nem sequer 50% da nossa vida. Claro. É só the tip of the iceberg. A ponta do iceberg. Cuia para caraça falar inglês. Estão a dar conta? Estamos humilhar. Me paguem, vamos dar curso. Curso profissionais. E eu também falei que, aliás, propus que falássemos sobre a questão do inglês para Sim, vamos o chegar aí. alcance Vamos chegar aí. do sucesso profissional. Ainda continuamos aqui. Entretenimento plástico. E entretenimento plástico, essa é uma expressão utilizada por mim. Eu não sei se já alguém a terá mencionado em algum livro. Se sim, era bom que citassem o livro. Se não, eu vou invocar aqui os meus direitos autorais e já colocar a conversa ao Dr. Noé Eduardo, que é jurista e cujo escritório de advogados lida com gestão de marcas e de patentes. Então vamos patentear a criação dessa terminologia. Entretenimento plástico, junk entertainment, se eu quiser transferir isso para o inglês, porque a analogia tem a ver com fast food, ok? Sim. É dos mercados que mais crescem em Angola, as hamburguerias, as bifanarias, as churrarias, né, que fazem churros, os hot dogs e toda aquela comida com cadeias, não é, de venda de fast food gigantescas que geram bilhões de dólares o ano todo. Podem pesquisar quem são essas cadeias, estão aí, existem e a gente até vai lá, mas não podemos mencionar porque não patrocinaram a Epand TV. E que geram rendas milionárias porque pagam impostos, pagam salários, diversificam a economia. É importantíssimo. Mas quando você colocar uma análise nutricional sobre os produtos que nós ingerimos, Aí sim. elas não agregam valor. Estamos aqui aí? Sim. Mas nós corremos atrás e são aquelas comidas das quais nós tiramos foto e mostramos para o mundo, para mostrar que nós estamos tipo a viver bem. Porque quando for funge, comer engeleca ou caçambossombo, isso já é um nível de vida mais para baixo. Ok, a analogia vai por aí. E vamos então para o entretenimento. Qual é o entretenimento que mais ecoa e tem ecoado ao longo do tempo? São as festas que nós conhecemos, que são regadas obviamente a muita música, e a música que se faz em Angola, que mais arrasta pessoas, é uma música com um conteúdo sexual bastante explícito, cujas danças acompanham a explicitude, se me permitem aqui esse neologismo forçado, a explicitude da dança, aliás, da letra, que no fundo geram muitos milhões. E depois adicionas a isso outras formas de entretenimento, como as xixas, por exemplo, as bebidas alcoólicas, as mulheres, não vou dizer prostituição, coisa parecida, não, mas a questão da indecência, porque até mesmo os próprios videoclipes das tais músicas mostram isso. Eu tenho defendido, tenho falado sobre isso desde 2015, 14, quando
era comentador de rádio, palestrante. E nesse sentido é justamente esse tipo de entretenimento que gera milhões. Claro, né? Um pouquinho com uma analogia feita sobre os fast food. Sim. Mas se você parar e fizer uma análise social sobre que tipo de mensagens as músicas, esse tipo de arte trazem para as pessoas, é um pouquinho como os hambúrgueres, não agregam valor. Então, para mim, fazendo essa analogia, é entretenimento plástico, mas é esse entretenimento que atrai a maior parte dos patrocínios, que arrasta o maior número de pessoas, Claro. que gera milhões e bilhões de kwanzas e ou de dólares anualmente, worldwide, pelo mundo todo. Então, quando você tenta trazer um produto que seja diferente, deixa como alguém abrir uma casa de comida vegetariana ao lado de uma fast food. Tem pessoas que gostam de comida vegetariana, mas é um número muito reduzido e ele nem vai chegar nem sequer a 20% da faturação mensal da fast food. É normal. Mas se ele acreditar na agregação de valores, se ele acreditar na junção de novos sabores, se ele acreditar que ao se juntar, por exemplo, a Epandi TV, ele vai conseguir captar mais atenções. Se ele se juntar a parceiros certos, como a Ficas, como a Decanjamba, como o Noé Eduardo, Sociedade de Advogados, e consegue já ter aí algum respaldo legal para quem quiser, por exemplo, pode, por exemplo, patentear as suas receitas. Está a entender a ideia que eu estou aqui a trazer? Então, se você se munir de mecanismos que te fortificam, mas sempre acreditando na qualidade do produto que você cria, porque ele agrega valores mais do que agregar finanças e holofotes e atenção, você pode de facto chegar lá. Então a nossa luta tem sido essa. Um jovem que cria projetos de leitura a céu aberto no meio de outros 100 qual é o nome? Promotores de eventos que estão todas as semanas a fazer festa, você vai ver fumo. Mas é mesmo a criação do projeto, como eu contei em 2017, era para um público selecionado. Ok? Mas agora, ok, livros com quê? Livros com poesia, livros com música, ok, livros com quê? Tá fixe, tá duro, não tenho comida para minha equipa e não sei o quê. Bato a porta de um restaurante, por favor, me patrocina. Eu quero só 10 almoços durante 3 dias enquanto durar a feira. Ok, tá fixe. Canjamba, é para tomar, lhe manda ainda aí alguma coisa, é para dar o IBAN, tá aí 20 mil. Você está se fortificando, mas você não foge do foco. Okay. É assim que a Ficas foi nascendo. E depois a FKP Eventos, no fundo, é um projeto que nasceu para responder aos vários problemas sociais que o senhor Félix Kibeca anunciava enquanto palestrante e comentador de rádio e influenciador nas redes sociais. Que as dificuldades não sejam maiores do que a nossa vontade de vencer e de fazer a diferença na vida das pessoas. A Ficas representa isso. As pessoas vão para lá e contam o número de tendas, perguntam ao expositor quanto é que pagou, ele fala, eu paguei pacote de 100, ele conta até 40 tendas, faz cálculo na máquina calculadora, fala que beca tá bom, Link, que beca comer paga o almoço. Paga o almoço, brada! Paga o almoço! Pergunta na minha staff se almoçou. Não, tá entendendo? Então, esse é o comportamento do angolano. Para dar evento tem cobrança de ingresso. O valor do ingresso versus... Lúcio, olha, há pessoas que não sabem, mas eu ano passado fui ameaçado. Eu ia sendo agredido numa das feiras por expositores que participaram na feira anterior e que ficou um pendente de 50 mil. Mas ele pagou 25 na tal feira, ocupou um espaço de 100, presta atenção, pagou 25, ocupou o espaço de 100, como ele tinha um serviço que eu precisava muito, que pelas dificuldades financeiras do evento, porque mais uma vez o patrocinador oficial não patrocinou, ele fez o serviço por 2 dias, um serviço que era de 4, fez por 2 dias, e que mesmo vendo a dificuldade que nós estávamos a passar ao longo dos dias, ele cobrou os 50 mil deles, não podendo fazê-lo naquele momento, querendo esperar o salário de professor, que já é pouco, para pelo menos fechar a cena. Mesmo sendo professores, não aceitaram a prorrogativa. Então, abraçamos um outro projeto praticamente no mesmo mês, 3 semanas depois, com dificuldades também, e eles, ao verem aquilo, foram ameaçar agredir.
Então, são situações que eu não preciso partilhar com as pessoas. Porque o líder tem que ser capaz de aguentar as dores pelo grupo e continuar a manter o sorriso no rosto. Claro. Mas isso também é um assunto que nós depois podemos discutir. Não sei a realidade do Ambo, do Benguela, do Bié, mas é um pouquinho similar da de Benguela. O que fazem com os empreendedores, com os jovens que têm iniciativas positivas, é destrutivo mesmo. Ok. Quem me conhece sabe que eu andei desaparecido das redes sociais no final do ano passado. E voltei agora em maio. Eu fiquei mesmo mal por conta dos vários problemas que os eventos me traziam e outras situações pessoais, mas principalmente pelos eventos, sim. Mas a vida é como é. Assim mesmo. E nós sabemos que quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem mesmo, não obstante todos os entraves, todas as pessoas, todas as artimanhas que possam surgir a meio do caminho. Mas é preciso também ter Deus. Sim. O game está muito violento, brother. O game está muito violento. Muito violento. Então, Sem Deus, pior ainda. não, é pior. Yeah. Tá entendendo, né? Sem Deus é muito pior. Então, se com Deus é difícil. Porque as dificuldades continuam, mas Ele vai te mostrar que de facto você está com Ele, se você de facto também fortemente e cumpridor daquilo que ele diz na sua palavra, você consegue avançar. Então, é esse conselho que eu dou aos jovens. O entretenimento plástico vai continuar, assim como as junk foods, the fast food, vão continuar a crescer. E é importante que cresçam, porque quando nasce uma nova rede, uma nova cadeia destas hamburguerias, é emprego para as nossas manas, para os nossos irmãos, é pagamento de impostos, e com imposto o Estado pega e reutiliza para ações sociais, hospitais, estradas, escolas, medicamentos. Isso é importante. Mas é também importante que não se deixe o outro lado morrer. Claro. Okay? Que é essa questão da cultura, do conhecimento, das habilidades socioculturais, de agregação de valores, para que nós consigamos ter alternativas. Okay? É importante que haja festa que enalteçam as boas práticas e que, por exemplo, não hajam kuduro, porque você ouve kuduro desde manhã até à noite, e por isso é que nós criamos o projeto Cool Fridays. Por exemplo, Kanjamba, o Noé, essas pessoas que eu estou a citar são académicas. E elas não gostam muito de estar naqueles ambientes onde existe muita aglomeração, fumo, promiscuidade. Então criamos nós um projeto de noites de música ao vivo, onde você encontra a exposição de livro, onde você encontra pessoa muito bem trajada, que saibam estar daquele nível da intelectualidade dos estudantes e que possam conversar, onde as músicas são criteriosamente selecionadas. Okay? Eu estou aqui a vender um peixe, mas as Cool Fridays são marca registrada da FKP Eventos, onde nós já homenageamos um montão de gente. DJ Lolo, vocês estão a lhe conhecer agora. Eu vou-vos mostrar as fotos do almoço na barraca em 2020 na Praça da Calumba. Vocês vão ver que esse DJ Lolo é nosso puto. 2017, 2016, a Ivanda Cacharel, que é uma amiga que está a romper das melhores rappers do país, conheces? Sim. Conheces a Ivanda Cacharel, tem que conhecer. E tem que trazer, tem que trazer aqui a Cartel Music. Desde já um ralabeca ao Tedson Campos, que é dos maiores produtores musicais do país e que é um dos putos que está a lutar com essa questão está mesmo a resistir. Ele não quer se mudar para Luanda. Não quer, mas está a fazer o quê? Ele sabe que os holofotes estão aqui. Ele tem muita qualidade no estúdio deles, lá da Cartel Music, que está no bairro da Luz, no Lobito. Conheço. Tem cantores muito talentosos. Vocês têm que ter o TA3 aqui. Porque tem que ter o Jorge, tem que ter aquela gospel, como é que é o nome dela? Esqueci-me até, meu. Tô a ver. Tem que ter a Cartel Music, vocês têm que aumentar os sofás. E porque eles vêm fazer shows aqui, e isso é algo que nos deixa de orgulho. A Ivandra Cacharel tem programa que eles chamam que aquilo tem quê? Tem o programa dela de atuações em Luanda, 3, 4, 5 shows no final de semana, passa nas redes de televisão, nos maiores programas e volta com cachê pago, respeitar o artista. Mas é porque é um puto que é focado, tem que exige. Você tem que ter qualidade para depois você poder exigir que se te pague aquilo que você vale. Então, Monengue, você se apanhou com o teu entrevistador mais boqueiro. Então, se você não me parar, não vou parar também. Aqui são muitos anos de estrada. Boas. Não fechando, apenas encostando aqui a janela ou a porta do entretenimento plástico. Vamos para um outro assunto, que é o assunto de alguém, né, que foi num dos programas
e acabou, ao meu ver, acabou por desrespeitar O apresentador. a classe de pessoas que de forma sábia, ao menos independentemente de tudo, eu tive professores de inglês, né? Aqueles professores, na sua dinâmica, no seu tempo, na sua forma Sim. pedagógica, Sim. ensinaram-nos ou continuam a ensinar aí o pessoal, mas aparece um professor e diz que ninguém ensina melhor que ele. Sim, sim. O que achas a respeito disso, visto que o professor Quebec é professor especializado na língua inglesa? Será que recebeu aquilo de bom grado ou nem por isso? Olha, não, e esse é um assunto bastante sensível para se tratar, porque a pessoa está identificada e nós não temos que estar a gastar o nosso tempo para falar de pessoas, mas das ações das pessoas. Okay? É importante que essa análise feita por mim não seja encarada como um ataque pessoal a este profissional, colega, deve considerá-lo, mas que nós queremos falar do pecado e não do pecador. Okay. Porque se esse pecado não for abordado com a devida atenção e devido cuidado, ele pode disseminar-se por entre outros palcos e desvirtuar as pessoas que muito precisam de olhar para a língua inglesa como um mecanismo de agregação de valores. O inglês é bastante importante e vamos fazer aqui essa acolação ao tema que também propusemos, ao subtema que propusemos nesse podcast, que tem que ver com a adoção do ensino, da aprendizagem do inglês como fator de desenvolvimento pessoal. Sim. Guys, vocês que estão aqui por detrás das câmeras, vocês que nos estão a ver por essas telas, no telemóvel, no tablet ou no computador, a pergunta é simples. Do you speak English? Okay. You don't need to answer. No, it's a rhetoric question, okay? É uma pergunta retórica. Responda você lá no âmago. But if you don't speak English, you should worry. Se você não fala inglês, você devia se preocupar. Porque prestem atenção que eu não te perguntei se você é licenciado, se você é mestre, doutor, se tens quantas formações, se és coach ou o que quer que seja. Eu perguntei se você fala inglês. Porque se você falar inglês, você vai ter um ativo a mais para se diferenciar de todos aqueles que atuam na mesma área que você. Então, se você fez enfermagem nesses bué de colégio que estão a nascer de enfermagem, e prestes atenção, se você é pai, não inscreva mais teu filho no curso de enfermagem. O mercado está sobresaturado de pessoas formadas. Procura outras áreas da saúde que têm pouca saída em termos de oferta, mas que têm muita procura em termos de mercado. Ok? Análises clínicas, fisioterapia, medicina dentária. É preciso prestar atenção. Está aqui um professor que está há quase 15 anos. Farmácia. Está aqui, com a Pharma Business. Ok? Então começa a prestar atenção nessas coisas. Mas mesmo que você seja formado em Direito, e quantas universidades têm o curso de Direito? Quantos formandos licenciados estão no mercado porque Direito ilustra? Okay. Mas se você tiver o Direito em inglês, você tem a diferença. Você vai romper uns 1000 numa tacada só. Está entendendo? Então você é designer gráfico, você é cameraman, você é fotógrafo. Speak English so that you can be hired a little bit in those kind of events where people speaking English are there. Não sei se entendeu. Você que fala inglês vai ser contratado para fotografar eventos onde só está lá a embaixada americana. Porque você vai interagir com os camaradas que falam inglês. Não é só tirar foto, não é só falar bem, não é só entender de leis, não é só dar pica, não é só entender de coach, não sei o que. Como é? Em termos de publicações científicas, primeiro as matérias são publicadas em inglês. Depois é que são traduzidas em outras línguas. Em português está em quarto ou em quinto, eu não sei comentar. Aprenda a falar inglês. Então, quem vos fala é professor de inglês há quase 20 anos. Já foi professor universitário, porque quando passamos pelo ISED, saímos com algumas notas positivas a ponto de termos sido convidados a reforçar o pessoal docente por 3 anos em fonética e fonologia da língua inglesa. Felizmente, muitos bons professores hoje passaram por nós nesses 3 anos de experiência no ISED. E somos membros da ANELTA,
A ANELTA é a Associação Nacional dos Formadores de Língua Inglesa. E a minha presença em Luanda, e é tudo muito coincidente, e eu digo que às vezes há muitas coincidências que são muito coincidentes, que não podem ser coincidência, é on behalf of ANELTA, é pela ANELTA. Estamos aqui há 2 semanas, terminamos hoje uma formação pela Embaixada dos Estados Unidos da América. Foram selecionados 3 professores da província de Benguela para se juntarem a outros professores que fazem parte da mesma associação de Luanda para serem formados em 2 semanas em inglês para empregabilidade. Estão a perceber o que é que estamos a falar? Porque a própria Embaixada Americana, dentro da sua responsabilidade social e do convênio que tem com o desenvolvimento social de outros países, nesse caso específico Angola, percebeu que se os jovens tiverem o inglês como ferramenta, os níveis de acesso ao emprego aumentam exponencialmente. Então, English Works for Employability, que é o nome do treinamento, da formação que nós tivemos, que o inglês funciona em prol da empregabilidade, trouxe-nos aqui para o meio de cerca de 20 formandos, durante 2 semanas, com as contas pagas, felizmente, que também estamos a aproveitar para fazer férias. Nesse momento, os meus colegas estão na Chicala, a comer do bom peixe. Eu tive que abandonar o meu peixe lá, porque de facto se percebeu que o inglês é uma ferramenta importante. Agora, quando colegas nossos aparecem na mídia, porque são da geração TikTok, e querem mais views, mais likes e comments para poder, qual é o nome ainda que se dá? Engajamento, né? Para se poder trazer engajamento às suas redes, mas desvirtuam e faltam com respeito às pessoas. Não, isso não é bonito. Eu não sou nenhuma autoridade dentro da comunidade do ILT, pelo fato de fazer parte da ANELTA Benguela e agora da ANELTA Angola. Sinto-me também na responsabilidade de defender a associação que represento, muito no sentido de mostrar que é preciso respeitar as pessoas. É preciso respeitar os profissionais, e nós não estamos com isso a querer dizer que todos os profissionais estão a fazer um trabalho de eleição. Mas não, existem caminhos para se poder chegar à excelência. E é justamente a questão do associativismo que nos ajuda a chegar a esse nível. Por exemplo, Benguela é uma referência no ELT. ELT quer dizer English Language Teaching, okay? O ensino da língua inglesa. A Benguela é uma referência, a ANELTA Benguela é uma referência em Angola, porque nos últimos 2 anos criou, por iniciativa própria, o ELT Innovation and Excellence Awards, que é a premiação de excelência e inovação do ensinamento da língua inglesa na província de Benguela. Estás a entender? Nós estamos a selecionar os melhores estudantes universitários, os melhores livros lançados, aqueles que são lançados, os melhores projetos acadêmicos de fim do curso, os professores que estão a trazer a inovação, porque estamos a televisionar e a filmar as aulas, eles mandam para um painel restrito que avalia, que vê se os critérios pedagogicamente científicos estão a ser obedecidos e tudo mais. Então nós estamos a fazer o nosso trabalho e a criar um momento de confraternização e de reconhecimento desse esforço. A ANELTA Benguela, aliás, a ANELTA Angola, esteve na última edição, esteve na penúltima, que foi a primeira, em 2022, 2023 e 2024, agora em julho, e que a ideia é replicarmos essa premiação um pouquinho pelo país todo. Então, e depois nós temos formações, nós temos treinamentos, temos seminários, temos webinars que acontecem online. Então estamos a fazer o nosso trabalho para se ir melhorando a qualidade do professor de inglês para que ele consiga ter uma performance melhor. Então, quando nós recebemos jovens que têm, de facto, sim, uma pronúncia positiva, boa, agradável ao ouvido, e que falam com alguma fluência, mas que, por razões que talvez apenas ele e quem o apoia conhecerão, mas que tem muito a ver com isto, câmeras, holofotes, likes, e que quando vem, é por isso que eu não gosto quando viu a crítica ou o reparo que fiz no início, o melhor, um dos melhores. Quando você diz que você é o melhor, você já está a classificar, ok? Porque é um adjetivo no grau comparativo de superioridade. Porque bom é o normal, ok? Melhor é o grau comparativo de superioridade e do superlativo é o melhor. Então, quando você diz eu sou o melhor, é o grau superlativo de superioridade. Isso quer dizer que você já classificou e colocou todo mundo abaixo do teu nível. E o conhecimento não pode ser utilizado para classificar as pessoas.
não pode ser usado para humilhar as pessoas, não pode ser usado para desrespeitar as pessoas. Conhecimento tem que ser usado para agregar valor às pessoas. É isso. Eu não vou sequer falar sobre as questões científicas, sobre o background da pessoa ou das pessoas, porque não é apenas uma, são outras. Tem uma que está mais, não vamos citar o nome para não dar engajamento, ok? Mas é preciso começar a avaliar que tem muita gente de barba rija nesse movimento, brada. Hã? Essa cena abriu em 2005 em Benguela. Nós fazemos parte da equipa de 2005. 2008. O primeiro licenciado nasceu em 2010. Um ralabeco Kinjica Martinho, meu colega da falta aí aguentar as cenas no ISED. E nós temos professores que naquela fase, vindo de fresco, formados no ISED da Willa, lutaram, se juntaram e criaram o curso, abriram em 2005 com boas dificuldades, com uma cópia só dos fascículos que tinham, nós era lutar e não sei o quê. Conseguimos sair. A partir do momento em que os primeiros formandos começaram a sair, começou-se a inovar e a melhorar a qualidade do ensino de inglês e nós somos prova viva disso. Somos prova viva disso. Tanto na Cefac quanto no Politécnico, nós propusemos uma alteração do programa do inglês, porque era o inglês igual para todo mundo. Então sentamos com a direção, empatamos a vida, já fomos formados, ainda não somos licenciados, mas aprendemos que existe ESP, English for Specific Purposes. Inglês para objetivos específicos. O inglês é das línguas mais investigadas no mundo, a nível didático, pedagógico. Então propusemos à direção da nossa escola que se mudasse o currículo, que se desse o inglês específico para a área de engenharia. E tem livros por efeito. Então mandamos vir livros, a escola financiou inglês para petróleos, inglês para análises clínicas, inglês para ambiente e controle de qualidade, inglês para a área da mecânica, inglês técnico, inglês informático. Fomos à Cefac, em 2015 propusemos a mesma coisa. Inglês médico, inglês para enfermagem. E as coisas foram mudando. Isso não quer dizer que você não vai falar do how are you, I am fine. Que não vais falar do present tense. Vais falar do present tense, mas a frase de construção do present tense tem que ter elementos do curso específico que a pessoa está a dar. E estamos a fazer a nossa parte. Eu não estou a falar de mim, estou a falar de um grupo de vários formados pelo ISED de Benguela, pelo ISED de Willa, pelo ISED de Uambo, pelo ISED de Luanda e outros ISEDs que têm o curso de linguística, de ensino da língua inglesa, que estão a fazer e que não precisam de holofotes. Agora, nada contra quem quiser holofotes, mas quando isso serve para desmerecer o trabalho de quem está nos bastidores a dar o litro, a mim faz-me moça. Eu estou mesmo a dar pilha para os meus bradas da Anel Tangola para se mexerem. Porque eu queria saber se esse camarada, primeiramente, é associado. Não é associado. Okay? Conhece quais são os valores, a missão e a visão que nós temos? Não conhece. E mais do que isso, estão a inflacionar o mercado. Uma aula, um curso de inglês ao domicílio, 500 mil kwanzas mês. 500 mil kwanzas mês. Por mais vontade que você tenha de aprender o inglês, você vai fugir, vai recuar. Então, nós temos que vender esse produto pela agregação de valores que ele consegue trazer às pessoas e não criar aqui elementos que afugentam as pessoas, os jovens e as pessoas que precisam de facto aprender. Então, desculpem o desabafo. Eu conheço a luta dos professores de inglês um pouquinho por Angola. E eu sei que eles fazem muito e fizeram muito para merecer o reconhecimento que têm até hoje. Então é importante que se respeite isso e que os likes e os comments e as partilhas e o engajamento não sirvam de subterfúgio para desmerecer o trabalho dessas pessoas e que no final das contas é uma jinguba, né, que acabou mostrando quão frágil essa pessoa poderá ser, porque no podcast em que esteve, perguntaram-no como é que se diz jinguba em inglês. E como é que se diz mesmo, professor? É peanut. É peanut? Peanut or nut. Ok? Manteiga de amendoim, porque jinguba é amendoim. Manteiga de jinguba, se você vir nos supermercados, é peanut butter. Você pode encontrar pessoas que falam butter num accent, num sotaque mais ligado ao inglês britânico, ou então butter. Aliás, o butter é mais americano e o butter é mais britânico, mas amendoim, podem pesquisar, jinguba é peanut, ou então nut. Então foi apenas isso que conseguiu mostrar que a arrogância, no final das contas, não nos leva a nada. Quando um palestrante cria uma palestra e diz que palestra com o tema "Por que razão sou a única pessoa que pode ensinar inglês?",
Ele está. Uma palestra de 1 hora e está a cobrar 25 mil kwanzas. Ele está de facto a dizer que é um super-homem, ok? Porque é a única pessoa que sabe do inglês. E a pergunta é: onde é que ele terá aprendido inglês? Ele não teve professores. Ok. Então é preciso chamar a razão a estes jovens e dizer que sim, gostamos do sotaque do inglês que têm, da fluência com que falam, mas existem coisas mais importantes do que o conhecimento que nós carregamos, e a humildade e a educação são de facto as coisas que nós precisamos carregar sempre. Welcome não é bem-vindo, não é seja bem-vindo. Esse é um vídeo que viralizou bastante. Não, o thank you não é obrigado. Não é obrigado. Yeah. Já? Yeah. O professor quer rebater um pouquinho a respeito disso? Well, eu não gostaria de entrar em detalhes nesse sentido, mas thank you é obrigado sim. Okay. Porque se você quiser traduzir o thank you ao pé da letra, porque também a questão não é a tradução ao pé da letra, porque são línguas de matrizes diferentes. Aqui estamos a falar a comparação do inglês e do português. O português é uma língua de origem latina, o inglês é uma língua de origem germânica, ok? Tem ramificações anglo-saxônicas que não têm muito a ver com a matriz do português. Se você traduzir ao pé da letra, você vai se perder. Então, quando você diz que thank you não é obrigado, porque você tem o you, e you significa tu, e no obrigado você não tem tu, você está a vaguear por órbitas um pouquinho sem gravidade. Porque você só está mesmo a pairar e não está a conseguir parar. Não sei se entendeu aqui o trocadilho, yeah? Você está a pairar e não está a conseguir parar. Porque thank é um verbo assim, to thank, ok? Sim. Que há quem pode dizer to thank. Por quê? Porque o som que advém de palavras, a maior parte das palavras em inglês que se escrevem com TH, é dos sons mais difíceis para os falantes de português pronunciarem, porque o som da, ok? É um som que nós não temos no fonema dos sons em português, então tem que se treinar por algum tempo. A thank é um verbo que significa agradecer. Ok? Então, quando eu digo I thank you, eu agradeço-te. Mas o thank you é uma expressão muito mais próxima e traduzida de acordo à utilização do português que nós falamos na comunicação daily, day by day, diária. É sim, obrigado. Obrigado a quem? Obrigado a ti. E que são expressões, podem ser consideradas como uma espécie de expressões idiomáticas, que não precisam necessariamente, ao ser traduzidas, ter todos os elementos de uma tradução taxativa. Não. Sim, porque quando você traduz o inglês para o português, você não tem só que traduzir, você tem que interpretar. E a interpretação nem sempre obedece todos os critérios, todos os elementos linguísticos lá, mas obedece o quê? O sentido da frase, a aplicação, a contextualização da frase. Então acho que mais do que isso não consigo dizer, só talvez os meus colegas mais especialistas do que eu, que já têm boa de mestres, eu não sou, para poderem trazer esse tipo de análise. Mas e depois não é bem a forma como se rebate o que se discorda, é como se rebate. Não é só o fato de se rebater, porque há gente que pode chegar a essa conclusão e fazer um documento formal, científico, e remeter em termos de artigo científico. Sim. Será que ele já terá escrito um artigo científico em que aborda por A mais B tudo aquilo que ele refuta e que nós temos vindo a usar desde que nos conhecemos como falantes de inglês, para de facto isso passar por um crivo, por pessoas que são autorizadas na matéria a nível local, a nível internacional, como fez, por exemplo, o professor David, mais conhecido por Teacher Duffer, okay, que tem um podcast no YouTube, pode falar disso porque ele enaltece as boas práticas do inglês, que escreveu o novo Phoneme Chart. Ele elaborou uma nova tabela dos sons da língua inglesa e passou por todos os processos de avaliação de crivo e chegou lá, nos donos, na Inglaterra. Tá entendendo? Eu estava para trazer aqui o professor Teófilo Domingos, o jovem que responde pela Nelta Angola pelos projetos. Ele foi fazer uma formação na Inglaterra e levou o Phoneme Chart do professor Duffer e entregou ao primeiro criador do Phoneme Chart que nós conhecemos enquanto falantes de inglês e estudiosos da linguística da língua inglesa. Como é?
Há trabalho sério a ser feito aqui, mano. Não brinca, mano. A gente... Você quem? Não fui eu. Não fui eu que disse isso. Eu tenho que mencionar aqui para terminar o professor Manuel Chakamba, que escreveu um livro em 2019 sobre as novas tendências do ensino da língua inglesa em Angola, mano. Lançou um livro em Portugal. Ele fez o mestrado dele, agora está muito ligado ao direito e não sei o que, foi meu colega de carteira. E como é? Então a gente está a fazer trabalho grande, tem vários artigos. Tenho que chamar aqui a colação o professor Isalino Botelho Jimbi, nosso prof na FAO, hoje é PhD, tirou 20, moné. Tirou 20 na Tuga, 20. PhD, trabalho de doutoramento, 20 valores. É um camarada que é uma autoridade no país. Você está a falar que não sei o que fonho, o único que fonho como é que A questão da tradução do inglês para, por exemplo, o alemão, que tem ali uma ligação muito grande, do inglês para o umbundo, do inglês para o português, do inglês para o cantonês ou então para o mandarim, vão obedecer regras diferenciadas, ok? Muito pelo fato de uma língua, ao ser traduzida ou interpretada na outra, tem de se adequar à construção frásica, sintática, morfológica daquela língua secundária, nesse sentido. Então, é importante que as pessoas percebam que nas palavras estão as emoções, que nas palavras estão as ideias, que nas palavras estão os sentimentos e que quando se traduz de uma língua para outra, às vezes se perde o sentimento, a emoção, porque você sabia que a palavra saudade não existe em outra língua? Saudade, saudade. Eva. I miss you, em inglês, não é bem saudade. Eu sinto falta de ti. Mas para você em português expressar que você sente faltas de alguém, você diz saudades. Estão a perceber aqui a diferença? Então, I miss you. Você não vai traduzir só eu sinto falta de ti, estou com saudades tuas, mas lá você não encontra a palavra saudade, que não tem não tem, cada língua é uma língua e as línguas são idiosincráticas pela origem, pelos costumes, pela cultura, pela evolução, porque as línguas são criadas pelos falantes e não o contrário. Estás a perceber? Há coisas que não se falavam antes, que hoje se falam, há termos que estão a entrar. Podcast. Tem uma palavra nova. Vai nos dicionários de 2005, 2010, você vai encontrar a palavra podcast lá. Não vai encontrar. Então há uma parte na língua que se chama Open Class, classe aberta, que é tipo o portão onde vão entrar as terminologias e os jargões. Jargão são expressões direcionadas, apropriadas de certas áreas de atuação, tipo a área científica, a área médica, a área tecnológica, trazem um montão de palavras novas a cada ano. Tipo AI, inteligência artificial, ou AI em português, são terminologias novas, o Twitter, o Facebook, o Insta, quer dizer, tudo isso é muito novo que entram ali, mas há aspectos que são da closed class, como preposições, como artigos e não sei o que, aí não altera. Já os que estudaram já fecharam esse mambo, tem aí. Agora, quando você juntar isso, juntar com a Open Class, juntar com o sentimento, você tem que adequar as coisas. Então, é preciso prestar bastante atenção que ao se traduzir, você precisa transmitir mais do que é dito, aquilo que se pretende que a outra pessoa entenda. Porque um tradutor, e até você pode ver ali em alguns vídeos mesmo do Umbundo, o pastor está a pregar em português, está a traduzir para a audiência em Umbundo, se ele traduzir ao pé da letra, ele pode causar escândalo. Claro. Eu não falo Umbundo, vou chamar os meus amigos aqui. Mas é preciso você perceber que o interlocutor falou, tá fixe, mas você sabe que essa informação, se você passá-la do jeito que está, você vai causar algum tipo de constrangimento, porque a tradução direta causa escândalo, então você tem que buscar sinônimos, tem que buscar aplicações que visam suavizar e melhorar a percepção da comunicação. Então é um pouquinho por aí. Boas. Então, uma das formas de aprender inglês ou uma das formas de
entender o inglês é ter muito cuidado na interpretação. Não, eu acho que quem quiser aprender inglês não precisa se preocupar com a interpretação. Precisa só se preocupar em aprender. Ok. Aprenda a falar. Ah, não, inglês britânico, americano, I don't care. Tenta aprender o inglês correto, ok? Conjuga bem verbos, tenha uma boa capacidade de aglomeração de vocabulários que nós chamamos de linguistic repertoire, ok? Repertório linguístico. Quantas mais palavras você puder aprender, sim? E tente praticar com as pessoas. E como a nossa vida hoje é muito tecnológica, uma dica rápida. Tenham todos vocês o Duolingo no vosso telemóvel. Sim. Ok? Nós tivemos hoje uma aula no encerramento da nossa formação com o Brad, que é da Embaixada Americana, sobre a importância transcendental, não apenas para o aprendizado do inglês ou de qualquer outra língua, presta atenção, de muitas línguas, mas também como ferramenta de ensino para os professores. Então tenham vocês o Duolingo, é mesmo assim que se escreve, tem um pássaro verde bonitinho aí, você vai colocar os níveis, tem aulas de áudio, tem vários níveis, você vai avançando, você traduz, você interpreta, você fecha lacunas, você traz palavras. Então, até quem não tem nenhuma noção no inglês pode começar no Duolingo do zero, porque nós estamos muito no telemóvel, esquece o TikTok. Esquece o Instagram e o Facebook. Fica só com o YouTube, que é aqui onde passa. Fica só com a iPand, porque é na iPand que você está a receber esse tipo de notícias, sim. de agregação de valores, para de facto você avançar. Então, quem quiser aprender inglês, está nas redes, tem um telemóvel, um smartphone e não tem o Duolingo, está a andar para trás. Okay. Então, tem que subscrever na página da iPand, porque parece que eu vou voltar para aqui. Vocês estão a gostar disso? Temos muitos outros assuntos. Temos outros assuntos para tratar e, obviamente, também poderei indicar muitas outras pessoas que têm muita matéria para agregar valor. O Dr. Eduardo tem que sentar aqui. Todos esses nomes que eu citei. E tem o Duolingo aí. Podes estabelecer timings, tipo 15 minutos por dia, 30 minutos, 1 hora. E você vai ver que o teu nível de inglês vai avançar. E não é só inglês, tem francês, tem cantonês, tem mandarim, tem espanhol, tem muitas línguas que você pode... E depois tem a questão da tradução. Ele te pergunta qual é a língua com qual você quer receber as instruções ou as correções. Você fala português, então ele vai te dizer, você errou, e vai te responder em português, vai te dar o feedback. Okay. Você errou porque você não fez isso. E depois ele retorna para a aula, depois avança. É um aplicativo, mais do que um aplicativo, é uma ferramenta de aprendizagem e de ensino que está de facto a revolucionar, e nós fomos prova disso, porque durante os dias da formação abriu-se uma turma no Duolingo em que nós tínhamos que nos desafiar. E nós ficamos lá a lutar durante horas, no nível mais alto, porque já temos alguma experiência, e foi algo extraordinário. E vamos utilizar isso para as nossas aulas e aproveitar aqui as câmeras para falar do Duolingo e da importância que esse aplicativo tem para o ensino de inglês. Mas mais do que isso é preocupar-se em falar, em agregar valor. Se puder aprender uma outra língua, faça-o também. Okay. Se o seu raio de atuação é na zona do interior do país e você precisa aprender um mundo, aprenda, porque os professores, por exemplo, e os enfermeiros que estão a trabalhar nas zonas recônditas e falam um mundo, têm agora mais facilidade e têm maior aconchego ou então admiração dos utentes e não sei o quê. Então, aprender línguas devia ser um must. É uma espécie de obrigação para todo e qualquer profissional que queira desenvolver, mas aqui estamos a falar especificamente do inglês por ser the business language that moves the world. Prof. Quebeca, muito obrigado. Foi uma aula magna. Obrigado. Mergulhamos em vários assuntos. E, pessoal, por favor, né? Nós aqui na IPAN é assim, é tradição. Todo pessoal que senta aqui é justamente parceiro da EPAN de TV. Não tem como. Então não vamos nos despedir, porque é uma certeza o regresso, o retorno do professor Quebeca aqui na EPAN de TV. Para você que está do outro lado, subscreva-se ao canal e siga as nossas páginas em todas as plataformas digitais. Muito obrigado e até a próxima! Já tens a sua música? Pare, não publique ainda. Vem aqui na EPAN TV e deixe o público decidir se é hit ou não. Faça já a sua marcação agora na rubrica hit, com direito à atuação, mais entrevista,
e sessão de fotos. Tudo isso num preço promocional. Só aqui na Epand TV, a TV que te identifica.